Agora nós precisamos falar mais uma vez com os produtores sobre o início. Primeiro é o solo, né? Fertilidade do solo, né? Fazer um canteirinho, né? Canteirinho de 10 mil hectares, né? Essas coisas todas. Mas e a semente? Né? Tá claro que é um objeto tecnológico caríssimo, que demandou muita pesquisa. Aí você coloca esse objeto tecnológico no solo e consegue 50, 55 sacas por hectare. E não muda. Ano, passa ano, entra ano e não muda. Qual é o problema? O problema é esse que eu vou passar para o doutor Alexandre Gazola, o doutor em sementes, um especialista em agro, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência conosco. Gazola, por que a gente não consegue evoluir, não sair dessa... Claro que tem gente que faz 80, 90, 100 sacas, eu constatei. Mas, geral, a nossa média não sai disso. Por quê, Gazola? Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, João Batista. Queria agradecer aos demais colegas que estão aqui presentes também, em especial o professor Telmo Amado, pelo convite aí. A gente tem um trabalho aí de longa data aí no agro brasileiro aí, levando conhecimento aí, solos e sementes, precisão no estabelecimento. Então, tudo isso para que a gente consiga o objetivo maior, que justamente é produzir mais, com mais rentabilidade. A chave da questão é aumentar a produtividade, mas também aumentar a lucratividade. Eu preciso ter uma margem para mim poder trabalhar, senão perde-se todo o objetivo por parte do agricultor. Respondendo à pergunta do João Batista, o que o agricultor precisa entender? A gente teve a evolução do plantio direto, a gente teve todo o contexto, um ganho significativo. Assim, ó. Um ganho significativo, considerando a agricultura de precisão, mas a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa ampliar ainda mais o conhecimento do agricultor em pontos específicos, mas principalmente no estabelecimento. Eu costumo dizer sempre, a base nossa de produção é a planta. Então, a minha unidade de produção é a planta. Eu preciso ter o ponto fundamental é eu ter o máximo de plantas produtivas por área e também tirar a maior resposta de cada planta. Pensando nisso, pensando em toda a questão do plantio direto, toda a questão do estudo da variabilidade das lavouras através da agricultura de precisão, eu gostaria de desafiar os agricultores a entender mais, além de entender e corrigir a variabilidade dentro da lavoura como um todo, que olhasse mais metro por metro da sua lavoura. Vamos pensar assim, no metro linear, quantas falhas eu tenho de estabelecimento, quantas plantas dominadas eu tenho, quantas plantas próximas eu tenho, ou seja, duplas ou triplas. Isso está nos tirando muita produtividade. Então, preciso entender a variabilidade como um todo, de solo e produtividade, preciso. Mas eu também preciso entender que falha me tira a produtividade, planta próxima está competindo, me tira a produtividade, planta dominada me tira a produtividade. Então, essa é a chave de tudo. Máximo de plantas produtivas e tirar a maior resposta de cada planta. E para que isso aconteça dentro do contexto da lavoura, eu preciso ter uma série de fatores. A gente conversava aqui antes, na última safra a gente teve alguns problemas de estabelecimento em muitos estados, com destaque maior para o Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná. O que foi esses problemas de estabelecimento? Foram alguns pontos que o agricultor não prestou atenção no momento do estabelecimento da sua lavoura. A gente está num cenário que a safrinha passou a ser cada vez mais importante. Então, o que acontece? O agricultor antecipa a semeadura da soja para ter uma janela viável para estabelecer a safrinha. Isso é interessante do ponto de vista da rentabilidade. A gente não pode esquecer que uma antecipação da semeadura da soja ela tem que visar alguns critérios mínimos. Por exemplo, para que ocorra a germinação da semente que eu estou colocando no solo, e a semente se torne uma planta que tenha capacidade de gerar uma taxa de rendimento superior, eu preciso de alguns critérios básicos. Além de ter um solo bem estruturado, como o professor Telmo falou, dentro do quesito como um todo, plantio direto, eu preciso ter temperatura adequada. Quando a gente fala temperatura para a soja, eu estou falando de um mínimo de 8, mas o ideal é que esteja entre 10 e 40 graus. Então, o que a gente teve no último ano? A gente teve um cenário de temperatura muito baixa. O segundo ponto que o agricultor tem que estar atento é a questão da umidade do solo. Na última safra, a gente tinha uma umidade muito grande. Eu preciso sempre pensar, eu estou colocando uma semente no solo, que ela está com a umidade entre 10 e 14, e ela tem que absorver a água do solo até chegar taxas entre 50% e 55% de umidade.
E essa troca ocorre, essa umidade está no solo. Então, se eu tenho excesso de umidade, ela ganha umidade muito rápido. Se eu tenho falta de umidade, ela perde umidade muito rápida. E o conjunto temperatura mais umidade tem que ser equilibrado. Então, eu preciso de umidade, uma temperatura superior a 10 graus e uma umidade equilibrada. E todo esse conjunto de umidade tem a ver com o perfil do solo, né, professor Tão? Tem a ver com o perfil do solo, tem a ver com plantio direto, com palha, com raiz, todo esse contexto. Deixa eu fazer só uma frisada, porque é muita informação e eu preciso levantar. Você está nos trazendo um alerta de que a antecipação do plantio não é adequado tecnicamente e muito menos economicamente. Então, assim, é preferível fazer uma safra bem feita do que tentar fazer duas. Aqui e no geral, no país, é isso? O que o agricultor precisa entender? Para ele conseguir ter sucesso nas duas safras, ele tem que ter condição principalmente para o estabelecimento. E a questão de um bom estabelecimento tem que cuidar da temperatura. Então, o agricultor tem que ficar mais atento, João, à condição do estabelecimento, principalmente umidade e temperatura. A gente não pode dizer que duas safras é ruim, porque no cenário a gente tem visto que algumas regiões têm tido muito sucesso. O que ele precisa ter em mente? Muitas vezes é melhor ter uma safra cheia do que duas 30%. Então esse cuidado que eu tenho que ter. Se eu tenho janela e eu tenho condições e eu quero arriscar as duas safras, perfeito. Mas tem que ficar muito atento a essa condição inicial de estabelecimento. Porque eu preciso ter plantas bem distribuídas para ter um contexto de alta produtividade. Então nós vinha falando de temperatura, de umidade, tudo isso é muito importante. Foi o que fez na última safra a gente ter, entre outros fatores, o ataque de doenças, morte de planta, que depois a colega vai comentar. Por que eu tive isso? Eu tive uma demora muito grande entre as fases da germinação e, consequentemente, a emergência dessas plantas. Eu tinha umidade, porém eu não tinha temperatura. Isso, de maneira geral, atrasou a emergência das plantas. E, consequentemente, eu tenho uma planta que está demorando mais para sair do solo, foi um contexto todo que ela ficou suscetível ao ataque de fungos, que depois a colega vai comentar mais isso. Então, nesse cenário, um outro ponto que o agricultor muitas vezes peca é na escolha da semente. Toda a minha base produtiva está alicerçada em cima da genética, que é a cultivar, que vai estar te levando a altos rendimentos, e também em cima da semente. A semente hoje é a base de tudo. Ela me leva a genética, ela leva o potencial para a minha lavoura, então tudo está alicerçado em cima disso. Eu coloco uma semente no solo e eu quero que essa semente gere uma planta. Então, a gente precisa estar mais atento a esse contexto, a essa preocupação. E para isso eu tenho que entender alguns fatores. Então, o que aconteceu? Eu fiz a semeadura antecipada, coloquei uma semente no solo que, de maneira geral, o agricultor precisa se preocupar mais com altos índices de germinação e vigor. Se eu quero ter um bom estabelecimento, esse bom estabelecimento passa por o quê? Passa principalmente por uma semente com altas taxas de germinação, mas principalmente vigor. Que é esse vigor que vai conseguir fazer com que essa semente se torne uma planta. E a gente lembra no campo, a gente tem condições adversas. A gente está vivendo aqui agora uma chuva. É a mesma coisa que a semente passa no solo até virar uma planta. Ela enfrenta condições adversas. E a característica da semente que ajuda muito para ela vir uma planta no solo é o vigor, que é a força que a semente tem para enfrentar condições adversas. Então o agricultor ele precisa estar mais atento a isso. Investir mais em semente de alta qualidade, mas principalmente olhar o vigor. Aí o produtor, principalmente o médio, ou que está com os recursos curtos, fala assim, muito bom, Alexandre, só que o preço da semente de qualidade, né, vale a pena investir, pagar mais por uma semente? Essa é uma pergunta. A segunda é aquela tradicional, e se a gente salvar a semente? E se a gente fizer um plantio de soja para fazer semente em fevereiro? Né? Perguntinha boa para você. O que acontece? Vamos colocar... O que nos move a nossa produtividade hoje é a cultivar. E a cultivar ela é remunerada para quem desenvolveu através da semente. Então, no momento que eu, como produtor, optar em salvar uma semente, eu estou dando um tiro em mim mesmo. Porque eu estou indo contra quem está investindo no desenvolvimento de cultivares. Hoje, a cultivar é remunerada no Brasil, essas empresas, para que elas continuem investindo em pessoas, em pesquisadores, para ter material mais produtivo, eu pago através da semente. E aí eu não compro a semente. Posso? Sim. Advogado? Sim, mas isso é um problema do obtentor. Isso não é problema meu, eu preciso
diminuir meus custos. Isso é problema dos outros, ou não, Alexandre Gazola? O que acontece? Pode ser, num momento, um problema de outro, mas, no contexto, quanto menos recurso a pesquisa tiver, menos recurso ela vai direcionar para isso. Mas vamos pensar lá como produtor dentro da porteira. No momento que ele economiza na semente, consequentemente, ele está economizando no que vai tornar toda a base produtiva dele. Eu vou ter plantas com menor capacidade produtiva. Eu vou ter problema de estabelecimento, eu vou ter replantio. E aí tu começa a colocar tudo isso no lápis, na ponta do lápis. Se eu tenho replantio, eu tenho que entrar de novo, tenho que colocar a semente, tenho que colocar o tratamento de sementes, eu tenho que colocar de novo a máquina na lavoura. Eu vou perder a janela ótima para cultivar que eu escolhi. Tudo isso está me tirando o resultado final, líquido, mas também produtividade. Se eu perdi a janela, eu perdi o momento ideal. Então, todos esses pontos são fundamentais. O agricultor está perdendo, sem sombra de dúvida, se ele utilizar uma semente de baixa qualidade, baixos índices de germinação e baixos índices de vigor. Até porque começou, não volta atrás, né? Exatamente. Teve problema no início, não volta atrás. Tá. Dentro desse alerta que o Fernando Martins nos falou, do colapso do plantio direto, para entrarmos ou melhorarmos o sistema, no caso específico da semente, você está achando que nós estamos entrando nesse rolo do colapso ou temos alguma separação, alguma alternativa melhor? De maneira geral, a nível de Brasil, a gente vem ganhando pontos percentuais no uso de semente certificada de alta qualidade. Isso é fruto de um trabalho das universidades, da própria Embrapa e dos centros de pesquisa, de difundir a importância de uma semente com altos níveis de germinação e vigor para que gere uma planta de alta performance. De maneira geral, o agricultor entendeu isso, só que a adesão ainda é lenta, ela precisa ser mais rápida, para que a gente tenha resultados mais significativos, e isso responde à tua pergunta inicial. Eu quero aumentar a produtividade, investe na base. Investe numa semente que tem condições de gerar uma planta com um potencial maior, entre outros pontos que nós já vamos comentar. Bom, obviamente que a gente falar em germinação não é motivo nem de comentários. Sim. Vamos falar de vigor. Há quem defenda uma legislação determinante para se exigir um índice de vigor acima de 85. Outros dizem que não. O mercado é livre, quem fizer uma semente com melhor qualidade sai na frente. Qual é a sua opção? Pergunta difícil, mas vamos para uma resposta simples e direta. Eu acho que o mercado tem que regular isso, João. O que acontece? A gente tem condições de clima muito diferentes a nível do Brasil. Eu tenho uma condição no sul do Rio Grande do Sul diferente do que eu tenho no Piauí. Então isso é difícil eu estabelecer um mínimo de vigor. Eu acredito muito. Seria importante se o Ministério da Agricultura conseguisse concretizar isso, mas é difícil a nível do Brasil, porque nós somos um país continental. Então o que tem que acontecer? O agricultor tem que entender que isso é importante e o mercado baliza. Quem oferece um produto de melhor qualidade vai ter acesso a uma fatia maior de mercado. Esse sementeiro que oferece uma semente de maior qualidade, ele está estrategicamente localizado em regiões que têm uma condição melhor para a produção. Então, esse é o conjunto. Eu acredito que a evolução disso é ter uma normativa, sim, por parte do Ministério da Agricultura, que obrigue a ter níveis mínimos de vigor, como a gente tem hoje na germinação e na pureza da semente.